Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui, será o meu segundo vídeo. Trago novas informações para que a gente possa melhorar aí os nossos palpites. Se você ainda não viu o primeiro vídeo com 5 duplos, com muitas dicas e informações, dá uma olhada lá. Esse vídeo de hoje aqui é um complemento. Loteca 1210 pagando 12,5 milhões de reais para chegar nesses 14 acertos aí do futebol final de semana. Então, sem enrolação, vamos aqui ver o vídeo 2 com 3 duplos. Primeiro jogo em Turquia e Espanha. O que eu trago de informação desse jogo, que durante os últimos 5 jogos a Turquia não ganhou nenhuma vez, houve um empate e a Espanha ganhou 4 vezes. A diferença de gols 8-1 a favor da Espanha. A Turquia não perde em casa há 7 jogos, a Espanha não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos fora de casa, a Turquia não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra a Espanha sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos e a Espanha conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 9 jogos. Os números de aposta desse confronto: 4,55 para a Turquia, 4,20 para o empate e 1,70 para a Espanha. A porcentagem do jogo: 21% para a Turquia, 23% para o empate e 56% para a Espanha. Aqui parece um palpite fácil, mas a Turquia acredito que vai ser uma seleção difícil, né, para a Espanha bater, mas mesmo assim ainda estou acreditando na Espanha. Olhando as informações aqui desse segundo vídeo, eu tô indo seco na Espanha. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, nesse palpite aqui eu colocaria um empate também. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense. O Botafogo não conseguiu marcar nos seus últimos 12 jogos em casa em 6 jogos. Já o Atlético Paranaense, jogando fora de casa em 11 partidas em todas, conseguiu marcar pelo menos um gol. A campanha em casa do Botafogo são 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O último confronto, o Botafogo venceu por 3 gols de diferença. E a performance do Botafogo aí no Brasileirão é melhor que do Atlético Paranaense. A média de gols aí do Botafogo 0,74 quando joga em casa e do Atlético Paranaense quando joga fora de casa é 1,14. As odds desse confronto: 4,0 para o Botafogo, 3,20 para o empate e 2,0 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo: 24% para o Botafogo, 29% para o empate, 47% para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense deu uma melhorada aí nas últimas partidas. O Botafogo também vem dando uma melhorada. A gente viu isso, né, no primeiro vídeo. É um jogo para mim muito equilibrado. A gente viu no primeiro vídeo, né, que o Botafogo venceu o Atlético Paranaense, se eu não me engano, por 4-1, né, no primeiro turno. Isso fora de casa. Só que com a melhora do Atlético Paranaense, nessa partida aqui eu tô acreditando mais no empate. E para essa partida aqui, se eu fosse de duplo, eu colocaria uma vitória também do Botafogo. Mas aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Bahia e Confiança. Nos últimos 6 jogos, o Bahia ganhou 5 vezes, não houve empate e o Confiança só ganhou uma vez. A diferença de gols 11-3 a favor do Bahia. O Bahia tem uma sequência aí de 4 triunfos. O Bahia não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. Aqui no caso, né, Copa do Nordeste, Bahia ganhou 3 jogos consecutivos em casa e o Bahia não perde em casa há 13 jogos. E o último resultado, se você não sabe, né, foi 4-1 para o Bahia fora de casa. O primeiro jogo aí da Copa do Nordeste, a final. As odds desse confronto: 1,30 para o Bahia, 5,10 para o empate e 9,50 para o Confiança. Porcentagem do jogo: 72% para o Bahia, 18% para o empate e 10% para o Confiança. Bom, pessoal, o que era previsto aconteceu. O Bahia goleou o Confiança fora de casa. Agora ficou a dúvida, né? O Bahia vai jogar em casa. Será que o Rogério Ceni vai vir com os jogadores titulares? Porque o que pode acontecer? O Rogério colocar um time muito misto, porque o próximo jogo, como a gente viu no primeiro vídeo, é Copa do Nordeste, então ele pode colocar um time bem mesclado e esse time não corresponder dentro de campo e o Confiança acabar vencendo aí por 1-0, 2-1. Acredito que é muito difícil o Confiança reverter o placar, mas se vier com um time misto Bahia, o Confiança pode vencer essa partida. Mesmo acreditando nessa probabilidade aí, eu ainda tô indo de Bahia seco, pensando que os reservas, né, vão querer mostrar trabalho aí pro Rogério Ceni.
Jogo 4, Guarani e Ponte Preta. Resultado mais comum desse confronto, quando o Guarani joga em casa, é o 0 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 6 empates e a Ponte ganhou 4 vezes. A diferença de gols 21 a 20 a favor do Guarani. No geral, 32 jogos entre eles, o Guarani ganhou 8 vezes, houve 11 empates e a Ponte Preta ganhou 13 vezes. A diferença de gols 44 a 30, nesse caso aqui a favor da Ponte. A última vitória como visitante da Ponte Preta foi em 2018, um tabu aqui para ser quebrado, né? Os números de aposta desse confronto: 2.15 para o Guarani, 2.90 para o empate, 3.70 para a Ponte Preta. Porcentagem do jogo: 43% para o Guarani, 32% para o empate, 25% para a Ponte Preta. Bom, aqui para mim um dos jogos mais equilibrados dessa grade da Loteca 12-10. É uma rivalidade muito grande. Geralmente, né, os números aqui não entram nesse clássico. Tem uma enquete lá na aba post desse jogo aqui do Guarani e Ponte Preta, e coloquei uma também sobre o jogo do Botafogo e Atlético Paranaense. Se você ainda não deu o seu voto, vai lá, dá o seu voto, vê como é que tá a enquete. E olhando essas informações aqui, a gente vê que o Guarani leva vantagem quando joga em casa. No primeiro vídeo a gente viu que a Ponte Preta terminou a primeira fase aí melhor que o Guarani, mas esse clássico aqui é complicado e a gente pode ver que os números aqui dá uma leve vantagem para o Guarani. Por esse motivo eu tô indo de Guarani e empate, mas caso você tenha costume, essa partida aqui do jogo 4 é jogo para triplo. Jogo 5, Geórgia e Bulgária. O que eu trago aqui de informação: a Bulgária ganhou anteriormente dos últimos 8 jogos contra a Geórgia, venceu 5. Nos últimos 8 jogos, a Geórgia ganhou 2 vezes, houve 2 empates e a Bulgária ganhou 4 vezes. A diferença de gols 21 a 12 a favor da Bulgária. A Geórgia não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos e a Bulgária não ganhou em seus últimos 5 jogos. Jogando em casa, a Geórgia não perdeu para a Bulgária nos últimos 3 encontros. Os números de aposta desse confronto: 1.60 para a Geórgia, 4.0 para o empate, 5.65 para a Bulgária. A porcentagem do jogo: 59% para a Geórgia, 24% para o empate, 17% para a Bulgária. Bom, nesse confronto a gente viu aqui nessas informações que a Geórgia leva vantagem, tem essa vantagem de estar jogando em casa, e os números aqui também tá indicando mais favoritismo para a Geórgia, né? A gente viu no primeiro vídeo também que os números da Geórgia tá melhor que da Bulgária, e por esse motivo, né, jogando em casa ainda, tô indo seco na vitória da Geórgia. Jogo 6, Criciúma e Chapecoense. O resultado mais comum desse confronto é 1 a 0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 7 empates e a Chapecoense ganhou 5 vezes. A diferença de gols 31 a 20 a favor do Criciúma. No geral, 47 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 13 vezes, houve 13 empates e a Chapecoense ganhou 21 vezes. A diferença de gols 57 a 51 a favor da Chape. No Brasileirão Série B, o Criciúma tem 4 vitórias consecutivas em casa. As odds desse confronto: 1.85 para o Criciúma, 3.25 para o empate e 4.75 para a Chapecoense. Porcentagem do jogo: 51% para o Criciúma, 29% para o empate, 20% para a Chapecoense. Outra partida que considero bem complicada: no meu primeiro vídeo eu fui com um duplo. Nesse aqui, olhando as informações, eu tô indo seco, né, no meu palpite. Tô acompanhando os números e também esse histórico aqui que dá um pouco mais de vantagem para o Criciúma. Mas é uma partida muito equilibrada, cabe um duplo, mas vou manter aqui o meu seco no Criciúma. Jogo 7, Lituânia e Holanda. A Lituânia não ganhou em seus últimos 11 jogos. A Lituânia jogou 4 jogos seguidos em casa sem vencer. A Holanda conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. Nesse confronto, a Holanda é melhor que a Lituânia, pelo menos nos últimos 5 jogos. A Lituânia tem uma sequência de 2 partidas com nenhum gol marcado, e a média de gols aí da Lituânia 1.33 quando joga em casa, e a Holanda quando joga fora de casa 1.4. As odds desse confronto: 22.0 para a Lituânia, 9.20 para o empate, 1.12 para a Holanda. A porcentagem do jogo: 4% para a Lituânia, 11% para o empate, 85% para a Holanda. Bom, pessoal, uma partida que não tem muito o que dizer. Holanda super favorita. A Lituânia a gente pode ver que tem números bem ruins. Tô indo seco na Holanda. Aqui o perigo pode ser uma zebra, viu? Porque a gente viu no primeiro vídeo que a Holanda, nas suas últimas partidas, ela não vem tão bem.
mas é a Lituânia, né, que tem números bem ruins. Caso você esteja acreditando nessa zebra aqui, eu colocaria a Lituânia só porque está jogando em casa, mas sinceramente acho muito difícil a Lituânia conseguir um empate. Jogo 8, América de Minas e Operário. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. O Operário ganhou anteriormente de 8 partidas contra o América, 5 vitórias nesses 8 confrontos. Nos últimos 8 jogos, o América ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Operário ganhou 3 vezes. A diferença de gols 6-4 a favor do América. Na temporada passada, o América jogando em casa venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Operário, o Operário venceu por 1-0. Os números de aposta desse confronto: 1.95 para o América, 3.10 para o empate, 4.33 para o Operário. A porcentagem do jogo: 48% para o América, 30% para o empate e 22% para o Operário. O Operário é um time que vem surpreendendo bastante, né? Vem vencendo alguns times fora de casa. O América, né, vem fazendo um campeonato 2025 muito ruim. Aqui os números estão a favor do América, mas sinceramente não tô levando fé nesse time do América. Pelo que vem apresentando de futebol, eu tô indo seco no Operário. É um palpite arriscado. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 9, América do Rio Grande do Norte e Santa Cruz. Bom, pessoal, o que eu trago aqui de informação é como esses dois times, né, terminaram a primeira fase. Olha esses números, né? O América, em 14 jogos, tem 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Santa Cruz terminou na segunda posição com exatamente os mesmos números. Em 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A diferença é o saldo de gols. O América tem 21 gols feitos e tomou 9, e o Santa Cruz, 20 gols feitos, tomou 10. Mas são números muito parecidos. Os números de aposta desse confronto: 2.15 para o América, 3.35 para o empate e 3.30 para o Santa Cruz. A porcentagem do jogo: 44% para o América, 28% para o empate e 28% para o Santa Cruz. Uma partida super equilibrada. Já houve, né, o primeiro jogo entre eles. O Santa Cruz venceu por 1-0. Na minha opinião, uma partida muito equilibrada. A gente viu no primeiro vídeo que os últimos confrontos foram partidas com poucos gols entre eles, e agora o América com o mando de campo, né, pode ser que venha para cima para tentar reverter esse placar e o Santa Cruz jogar mais fechado ali. Tô indo com um duplo nesse jogo 9, olhando as informações desse vídeo, comparando com o vídeo anterior, eu tô indo de América e empate entre eles. Jogo 10, Avaí e Goiás. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 2 empates e o Goiás ganhou 3 vezes. A diferença de gols: 19-13 a favor do Avaí. No geral, 25 jogos entre eles, o Avaí ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Goiás ganhou 11 vezes. A diferença de gols: 32-30 a favor do Goiás. A última vitória como visitante do Goiás foi em 2018. Os números de aposta dessa partida: 2.40 para o Avaí, 3.0 para o empate e 3.20 para o Goiás. A porcentagem do jogo: 39% para o Avaí, 32% para o empate e 29% para o Goiás. O Avaí, todo mundo sabe, né, é um time difícil de ser batido quando joga em casa. O Goiás, né, é um dos times que estão brigando lá na ponta pelo título aí do Brasileirão Série B, né, e o acesso. Só que nas últimas partidas vem dando umas decepcionadas e pega um adversário bem difícil. Aqui os números a gente pode ver que é um dos mais equilibrados dessa grade e eu tô indo com mais um duplo. Olhando aqui as informações, eu tô indo de Avaí e empate nesse jogo, mas aqui também é uma outra partida que cabe um triplo. Jogo 11, Alemanha e Irlanda do Norte. Aqui nessa primeira informação tá falando que a Irlanda nos últimos 8 jogos ganhou anteriormente 5 contra a Alemanha, porém acredito que essa informação ela está incorreta. Acho que faltou um não ganhou, né? Os últimos 8 jogos não ganhou em 5. Aí durante os últimos 8 jogos a Alemanha ganhou 8 vezes, houve nenhum empate e a Irlanda do Norte não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols: 25-3 a favor da Alemanha. A Irlanda do Norte não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa e a Irlanda do Norte não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos contra a Alemanha. Agora sim essa informação está correta. Jogando em casa, a Alemanha não perdeu
para a Irlanda do Norte nos últimos 3 encontros. As odds desse confronto: 1.13 para a Alemanha, 8.50 para o empate, 22.0 para a Irlanda do Norte. A porcentagem do jogo: 84% para a Alemanha, 12% para o empate e 4% para a Irlanda do Norte. Bom, outro palpite que não tem muito o que dizer: a Alemanha jogando em casa. Esses números aqui muito a favor da Alemanha, assim como o histórico. Também, né, juntando com as informações do primeiro vídeo, tô indo seco aí na Alemanha. Aqui, sinceramente, um empate eu já considero uma zebra. Jogo 12, Luxemburgo e Eslováquia, uma partida já bem equilibrada, hein? Olha essas informações. Durante os últimos 7 jogos, o Luxemburgo ganhou uma vez, houve um empate e a Eslováquia ganhou 5 vezes. A diferença de gols 16-5 a favor da Eslováquia. A Eslováquia perdeu 3 jogos consecutivos. A Eslováquia não ganhou em seus últimos 4 jogos. A Eslováquia perdeu 4 jogos fora seguidos. Luxemburgo tem uma performance nos últimos 5 jogos melhor do que a Eslováquia. E Luxemburgo tem uma sequência de 2 partidas sem marcar gols. As odds desse confronto: 3.80 para o Luxemburgo, 2.95 para o empate e 2.25 para a Eslováquia. A porcentagem do jogo: 26% para Luxemburgo, 32% para o empate, 42% para a Eslováquia. A Eslováquia, a gente pode ver que contra a Luxemburgo, né, tem uma performance melhor, só que nos seus últimos jogos, né, muitas derrotas consecutivas, vai jogar fora de casa. Aqui é um confronto que a gente pode ver que nos números estão equilibrados, mas uma vantagem, né, para a Eslováquia mesmo fora de casa. E para esse palpite aqui é difícil, mas eu tô indo seco na Eslováquia. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também só para garantir. Jogo 13, Bélgica e Cazaquistão. Nos últimos 6 jogos, a Bélgica ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Cazaquistão não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols: 13-3 a favor da Bélgica. Cazaquistão não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra a Bélgica. Jogando em casa, a Bélgica não perdeu para o Cazaquistão nos seus últimos 3 encontros. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi a Bélgica. E no último confronto, a Bélgica venceu por 2 gols de diferença. Os números de aposta desse confronto: 1.12 para a Bélgica, 8.75 para o empate e 21.0 para o Cazaquistão. A porcentagem do confronto: 85% para a Bélgica, 10% para o empate, 5% para o Cazaquistão. Esse jogo aqui, ele é mais fácil, né, para a Bélgica do que o jogo da Holanda contra a Lituânia, porque a Bélgica vai estar jogando em casa. O histórico aqui entre eles, né, muita vantagem para a Bélgica e não tem muito o que dizer, né? Tô indo seco na Bélgica. Aqui também um empate para o Cazaquistão já consideraria uma zebra nessa loteca 12-10. Jogo 14, Polônia e Finlândia. Nos últimos 6 encontros com a Polônia jogando em casa, ela ganhou 3 vezes, houve 2 empates e a Finlândia só ganhou uma vez. A diferença de gols: 15-5 a favor da Polônia. No geral são 10 jogos, a Polônia ganhou 5 vezes, houve 3 empates e a Finlândia ganhou 2 vezes. A diferença de gols: 21-10 também a favor da Polônia. A última vitória como visitante da Finlândia contra a Polônia foi em 2006. A Polônia ganhou 3 jogos consecutivos em casa e jogando em casa, a Polônia não perdeu para a Finlândia nos últimos 3 encontros. Os números de aposta dessa partida: 1.75 para a Polônia, 3.70 para o empate, 4.75 para a Finlândia. A porcentagem do jogo: 54% para a Polônia, 26% para o empate e 20% para a Finlândia. Partida um pouco mais equilibrada, a gente vê que a Polônia leva muita vantagem em cima da Finlândia em casa. Com informações do primeiro vídeo, eu tô indo seco na Polônia, porém não acredito que será um jogo fácil para a Polônia, porque a Polônia não vem jogando bem, né, as suas últimas partidas, e a Finlândia a gente viu no primeiro vídeo que é uma seleção que se defende muito bem. Aqui também, caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate também só para garantir. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo com 3 duplos. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, eu peço que se inscreva, curta, compartilhe. Espero que essas informações do segundo vídeo e as informações do primeiro vídeo ajude, né, a melhorar aí os seus palpites para a loteca 12-10, né, e chegar nesses 12,5 milhões de reais que as loterias Caixas está pagando. Depois do vídeo de 5 duplos, eu também deixei um vídeo com estatísticas boas, né, entre os confrontos dessa grade. Se você não viu, dá uma olhada lá na aba vídeos aqui no canal. E é isso, pessoal. Quero desejar muita sorte nessa grade da loteca 12-10. Vou tentar trazer mais informações para a gente dar mais uma refinada ainda nesses palpites, né? Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você aí no próximo vídeo. Fui!